A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui, vou deixar aqui para vocês em Mateus 6:6. Que diz: mas tu, quando orais, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que está em oculto, te recompensará. E orando, não usais de repetições, como os gentios, que pensa que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelharei, pois, a ele. E aqui no livro de Mateus, Jesus ensina que quando a gente orar, a gente ore ao Pai em secreto. Porque quando a gente ora em secreto, a gente tem certeza que estamos falando com o Pai. Porque Ele é Espírito e Ele nos escuta, porque Ele vive dentro da gente. Então, orar e ter fé e pedir a Ele, e Ele fará. Porque se a gente ficar pedindo uma coisa ao nosso Pai, que está no céu, e no outro dia a gente também pedir de novo, será que Ele já nos ouviu? Ele já nos escutou? Ele já vai fazer com que a gente receba o que a gente pediu, porque jamais um pai vai deixar de dar o que é bom aos seus filhos. Jamais. Então, quando a gente orar, a gente temos que orar e ter certeza, sem dúvida nenhuma, que Deus vai nos recompensar sobre o que a gente pediu a Ele. Porque se a gente não tiver certeza, como é que Deus vai nos atender? Porque a nossa fé foi pouca. A gente pede, entrega na mão do Pai e a gente segue em frente. E Deus, nosso Pai que está no céu, que ouve em oculto, Ele nos recompensa com o que a gente pede. Então aqui Jesus está ensinando, porque muitas vezes as pessoas pedem e não chegam até o céu, porque repete muito a mesma coisa. A gente temos que orar muito, ter fé e pedir sem dúvida, porque se tiver dúvida em nossa petição ao Pai, Ele não vai nos ouvir. Porque como é que a gente que vai chegar até o céu se a gente pôr uma dúvida no meio? Não tem como. E aqui Jesus está explicando que quando a gente for orar, entre no nosso quarto, feche a porta e ore em secreto. Porque Deus, Ele vive dentro da gente. Ele deu o Consolador, que é o Espírito Santo, para que a gente peça a Ele e Ele nos dá e nos guia. Ele dá sabedoria, a gente tem que pedir sabedoria. A gente tem que, quando pedir, não ficar pedindo com dúvida. A gente pedir a Ele uma só vez, sem dúvida, porque Ele nos vai atender. E eu acho muito interessante, porque Ele diz: não seja como os gentios,
que de tanto falar, né, acha que Deus que está em secreto vai ouvir. O Pai que está em secreto, Ele ouve em secreto porque Ele está dentro da gente. A gente vai orar ao Pai em secreto, porque a gente sabe que Ele deixou o Consolador. A gente tem certeza que o Consolador, que é o Espírito Santo, está com nós. Quando a gente pede, Ele nos atende com fé. Não tenha dúvida quando você pedir algo ao Pai, porque Jesus Cristo, por Jesus Cristo, a gente teve o privilégio de ser chamada de filha, de filho. A gente hoje pode dizer que a gente tem um Pai que está no céu, porque foi a morte de Jesus Cristo na cruz que fez com que hoje a gente esteja aqui e ter alguém especial em nossa vida, alguém que deu a vida por nós e ter o privilégio de ser chamado de filho. Assim, quem faria isso hoje, dar a vida para que todos venham ser salvos? Porque aquele que for buscar Ele e aceitar Ele e se entregar para Ele de todo o seu coração e de sua alma, você será renovado e Ele está em você e você está nele. Então isso foi o que Jesus Cristo deu essa oportunidade para a gente ter esse direito, esse poder da gente buscar a nossa salvação, a nossa vida e achar. E eu espero que vocês meditem, leiam a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos ensina a verdade, o caminho aonde a gente pode chegar. Nós estamos com o livro mais importante do mundo que Jesus Cristo deixou para a gente seguir e aprender com Ele e copiar a Jesus Cristo. A gente precisa copiar Jesus Cristo. A gente precisa fazer o que o Filho fez. Ele nos ensinou, Ele nos deu uma oportunidade para a vida. Então, eu espero que vocês meditem sobre isso e não deixem passar. Busque, peça, tenha fé e não tenha dúvida que Deus, Ele nos dá. Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Então muitas vezes a gente pensa que vai demorar, que está atrasado, que não vai acontecer, mas quando a gente pede com fé, a gente sabe a quem está pedindo. A gente está pedindo Pai. A gente temos um Pai que está no céu, que Ele faz tudo que a gente pede. Ele nos dá tudo. Se a gente não tiver dúvida, se a gente tiver certeza, se a gente tiver fé, Ele vai nos atender. E eu deixo essa mensagem com vocês, Mateus 6:6, e vocês meditem na oração, porque a oração que Ele deixou para toda a humanidade é essa, o Pai que está no céu, o Pai nosso que está no céu. E assim eu deixo aqui essa mensagem para vocês, e que vocês venham buscar a Bíblia, porque o caminho, a verdade e a vida está aqui nesse livro. Esse livro, ele nos ensina o caminho, a verdade e a vida. Porque nele, aqui, tem como a gente saber para onde ir. Tem como a gente saber da nossa salvação. Aqui tem tudo. Aqui a gente não se perde lá nesse livro. Aqui tem como você ler em Provérbios sobre prosperar. Tem como
ser prudente, tem tudo aqui. Aqui tem os mandamentos de Deus que a gente também temos que seguir os mandamentos dele, porque também está aqui e ele é verdadeiro, ele não pode ficar para trás, porque é a lei de Deus. Se ele diz que é um mandamento, a gente temos que seguir. Mesmo que a gente sabe que muitas coisas a gente sabe que a gente peca, a gente vive aqui nesse mundo pecando, mas porém a gente temos que, no mínimo, copiar a Jesus Cristo e fazer com que as palavras desse livro seja o nosso guia da nossa vida. E eu vou deixar a oração aqui que ele deixou, que é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não vos deixei cair em tentação, mas livrar-me de todo mal, Senhor. Amém. Porque teu é o poder, a justiça e a glória, para todo sempre. Amém. Ele nos ensina essa oração. Essa oração, ele manda a gente orar em secreto, porque essa oração é a oração que o Pai nos escuta. A gente entrar no nosso quarto, entrar o quarto que Jesus fala, é entrar no nosso aposento, e nosso quarto é o coração, e orar em espírito, não ficar falando, mas orar em espírito, e em espírito Deus, o nosso Pai, o recompensará. Fique todo na paz e que Deus venha abençoar.